Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em Clique. Aqui nessa aula eu trago de volta a continuação da questão da segunda fase da BMAP, onde vocês tinham lá os chamados números interessantes e tinha uma característica especial nesse número interessante, né? Sempre o último número, né, o último algarismo do número, ele era o produto dos primeiros. Vamos relembrar, né, as características e resolver agora o item B. Vamos ver então juntos? Então, aqui é a nossa aula, né, da segunda fase do BMAP. Eu dei dicas na aula um, né, anterior. Vocês podem assistir novamente até para vocês compreenderem melhor essa aula. Então, a questão que eu estava falando sobre os chamados números interessantes, né, eles têm essa característica, ó. Ele sempre termina com um algarismo que é igual ao produto dos seus demais algarismos. Então, por exemplo, 326, se você olhar o 6, ele é o produto aqui, ó, 3 vezes 2, que seriam os primeiros, né, dá 6. Se você olhar o último aqui, que é o zero, você vai ver que dá o produto dos três primeiros, um vezes zero vezes 2 dá zero, que é o valor final. Então, é o que está destacando aqui. Eu falei, já expliquei isso na aula passada, né? A gente já resolveu o item A, que seria o valor do algarismo, que deveria estar aqui na posição da letra A maiúscula. Se você quer relembrar isso aqui, você pode assistir o vídeo anterior. Agora a gente vai ver o item B, né? Então, o item B, o que que ele pede? Ó, eu tinha deixado os B e C para vocês pensarem. Quantos números interessantes de quatro algarismos terminam com o algarismo 6? Então, quando você pensa aqui, né, algarismos, para terminar com o algarismo 6, você teria qual característica, né? Para terminar aqui com 6, quantos algarismos está propondo aqui? Quatro algarismos, né? Então, vamos colocar aqui quatro algarismos. Para terminar com 6, poderia ser, por exemplo, um, 2, 3, né? Se você tem aqui um vezes 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 vezes um, você só vai mudando as posições, a multiplicação vai dar sempre 6. Você também teria hipótese, né, de você ter aí, para terminar com o algarismo 6, também o um e o 6, né? Se multiplicados, eles também gerariam 6, e aí você poderia fazer a variação aí das posições. Aí você teria que fazer aqui todas as possibilidades, né, no caso dos três algarismos aqui, e todas as possibilidades também aqui, né? E você poderia elencar essas possibilidades uma a uma, você teria que chegar em 9 no valor final, tá? Quando você pegasse essas informações e começasse a manipular, mudando suas posições, mas você também poderia fazer algum cálculo que é o que eu vou mostrar a seguir, ó. Então aqui, ó, o que a gente quer, né? Um número interessante que seja de quatro algarismos, ABC e 6. Esse ABC estão representando os valores multiplicados. Quando você multiplica esse ABC, que seriam os três primeiros algarismos, tem que gerar o 6, que é o último, é a proposta, né, do nosso item B. E quando você observa aqui, né, é o que eu acabei de falar, né? Para gerar o 6, poderia ser um, 2 e 3. Quantas possibilidades você tem para um, 2, 3? Como você não pode repetir, porque você não pode repetir, por exemplo, o 3, né? Porque senão se ficasse 3 vezes 3 daria 9. Você não pode repetir o 2, porque senão 2 vezes 2 vai dar 4. Ia gerar outro número, né? No processo multiplicativo. Então, você tem o quê? Você consideraria, pelo processo multiplicativo, que você tem três possibilidades, vezes duas, vezes uma, que nada mais é do que trabalhar com permutações de três números, ou trabalhar com o próprio processo aqui multiplicativo, quando você não tem aqui a possibilidade da repetição, dos números, né? Por exemplo, o 3 ele não poderia repetir, o 2, né? Senão gerariam outros números, tá? Então, aí você teria que todas as possibilidades. Ou você acharia essas seis possibilidades fazendo 3 vezes 2 vezes um, ou você teria que elencar essas seis possibilidades aqui, ó, só mudando as suas posições, você também encontrar aqui, ó, as seis possibilidades, todos esses aqui, a gente só mudou a posição do 1, 2, 3, e no final, né, você obteve aqui seis possibilidades, gerando aqui todos eles como número interessantes, porque o final daria 6, né, a multiplicação dos primeiros, né? Se você tem essa relação entre os primeiros, quando multiplicados gera o último, que é a descrição aqui de números interessantes. Você também teria a possibilidade, como eu já comentei antes, de combinar o 1 com o 6, e nós temos então três números interessantes dentro desse contexto, porque você poderia variar de acordo com essas possibilidades aqui descritas, né? Você
mudando as posições, então você teria três possibilidades. E aí, no total, né, para atender essas condições de ser um número interessante, você teria nove números interessantes, né, de quatro algarismos, né, com a unidade 6 que seria ali a casa da unidade, né, a última ali no, do lado direito. Então, aqui respondendo o item B, e eu vou deixar aqui para vocês pensarem o item C. Quantos números interessantes de cinco algarismos terminam com o zero? Lembrando que, nesse caso, vai ter uma reflexão especial sobre o zero, porque o zero multiplicando vezes qualquer número vai gerar zero, então vai ter um conjunto maior de possibilidades. Mas eu vou deixar para vocês pensarem e a gente volta aqui a destacar isso no próximo vídeo. Ótimos estudos a todos, até a próxima.